Hoje, vamos explorar um tema sombrio e perturbador da história humana: as torturas mais brutais já infligidas. Prepare-se para conhecer métodos que desafiam a imaginação. A tortura tem sido usada ao longo da história como uma forma de punição, controle e intimidação. Embora seja um assunto difícil, é importante entendermos o que ocorreu para que possamos aprender com o passado. Então vamos lá. A tortura da roda. Em primeiro lugar, temos a roda, utilizada na Idade Média. A tortura da roda, também conhecida como roda de tortura ou roda de despedaçamento, foi um método brutal de punição e execução utilizado na Idade Média e em períodos posteriores. Consistia em amarrar a vítima a uma roda grande, que era então girada enquanto o carcereiro aplicava golpes com um bastão ou outro instrumento. O objetivo era quebrar os ossos da pessoa, causando dor extrema e muitas vezes resultando em morte lenta. Além disso, a roda tinha um simbolismo macabro, sendo frequentemente utilizada em execuções públicas para intimidar a população. Após a tortura, os corpos das vítimas podiam ser expostos em locais visíveis como um aviso a outros. Essa prática refletia a brutalidade e a falta de compaixão presentes em muitos sistemas de justiça da época. A tortura da roda é um dos muitos exemplos de como a crueldade humana se manifestou ao longo da história. O empalamento. Em segundo, o empalamento, que se tornou famoso por sua brutalidade. O empalamento é um método de tortura e execução que remonta a períodos antigos e era utilizado em várias culturas. Consiste na inserção de um objeto afiado, geralmente uma estaca, através do corpo da vítima, começando por uma parte e saindo por outra. Este processo era frequentemente lento e extremamente doloroso, causando um sofrimento prolongado antes da morte. Historicamente, o empalamento foi utilizado como uma forma de punição para crimes graves ou como um meio de intimidação, servindo para enviar uma mensagem a outros. O método era muitas vezes associado a regimes brutais e guerras, sendo especialmente notável entre algumas civilizações, como os impérios otomanos e as práticas de Vlad, o Empalador, na Transilvânia. Além do aspecto físico, o empalamento também tinha um componente psicológico, pois a exibição pública das vítimas servia como um aviso para aqueles que pudessem considerar desafiar a autoridade. A brutalidade e a crueldade desse método de tortura tornam-no um dos mais infames da história. A tortura do gato e do rato. Em terceiro lugar, a tortura do gato e do rato. A expressão tortura do gato e do rato também pode ser interpretada em um contexto histórico, referindo-se a métodos de tortura que envolviam o uso de animais para infligir dor ou sofrimento a pessoas. Um exemplo notório é o uso de gatos em torturas na Idade Média. Nesse cenário, o gato era colocado em um recipiente junto com a vítima, e o animal, em pânico, tentava escapar, causando ferimentos à pessoa. Outra interpretação é a tortura psicológica, onde a vítima é submetida a situações de medo e ansiedade constante, sendo mantida em uma posição de vulnerabilidade enquanto o perseguidor ou o gato exerce controle e dominação. Esses métodos são considerados cruéis e desumanos, refletindo a natureza sombria da capacidade humana de infligir dor. A caixa de Iron Maiden. Quarto, a Iron Maiden, uma caixa de metal com espinhos. A caixa de Iron Maiden, ou Iron Maiden, é um famoso dispositivo de tortura que remonta à Idade Média, embora sua existência e uso real sejam frequentemente questionados por historiadores. A caixa é tipicamente descrita como um sarcófago ou uma estrutura em forma de humanoide, feita de metal ou madeira, que possui pregos ou lâminas voltadas para dentro. Quando uma vítima era colocada dentro da caixa e a porta era fechada, os pregos causavam ferimentos graves, mas não necessariamente a morte imediata. A ideia era infligir dor de forma lenta e agonizante, prolongando o sofrimento da vítima. Embora a Iron Maiden tenha se tornado um símbolo de tortura medieval, muitos especialistas acreditam que ela pode ter sido mais uma criação de lendas e mitos do que um dispositivo amplamente utilizado na prática. A imagem da Iron Maiden foi popularizada na cultura popular, especialmente em filmes e literatura, tornando-se um ícone do horror associado a práticas medievais. A tortura da água. Em quinto, a tortura da água, também conhecida como o waterboarding. A tortura da água, também conhecida como técnica de afogamento ou waterboarding, é um método de tortura que simula a sensação de afogamento.
Essa prática é projetada para causar extrema angústia e pânico na vítima, forçando-a a experimentar a sensação de estar se afogando sem causar a morte imediata. O procedimento geralmente envolve a imobilização da vítima, que é então inclinada para trás ou deitada de forma que a cabeça fique abaixo do nível do corpo. Em seguida, a água é derramada sobre o rosto da pessoa, cobrindo suas vias respiratórias. A vítima, incapaz de respirar, sente uma intensa sensação de sufocamento, o que provoca uma resposta de pânico. A tortura da água é amplamente condenada por organizações de direitos humanos e é considerada uma violação grave dos direitos humanos e da dignidade. Além de causar dor física, também pode resultar em danos psicológicos duradouros. Essa técnica foi, infelizmente, utilizada em várias situações ao longo da história, especialmente em contextos de interrogatório e repressão política. A queima na fogueira. Sexto, a queima na fogueira, utilizada na Idade Média em processos de bruxaria. A tortura pela queima na fogueira é um método infame de execução e tortura que foi amplamente utilizado durante a Idade Média e a Inquisição, principalmente contra aqueles considerados hereges, bruxas ou inimigos do Estado. Esse método cruel envolvia amarrar a vítima a uma estaca ou em uma estrutura de madeira, e então atear fogo, resultando em morte por queimadura, asfixia ou choque térmico. As fogueiras eram frequentemente realizadas em público, como forma de punição e como um espetáculo destinado a intimidar outros. A tortura pela queima na fogueira era especialmente associada a mulheres acusadas de bruxaria, muitas das quais eram inocentes e vítimas de superstição, medo e preconceito social. O processo não apenas infligia uma morte horrenda, mas também era cercado de rituais e humilhações, com a intenção de desumanizar a vítima e reforçar o controle social. Ao longo do tempo, muitas dessas práticas foram questionadas e condenadas, levando a uma maior proteção dos direitos humanos. Esse tipo de tortura é um lembrete sombrio da capacidade humana para a crueldade e a injustiça, e é frequentemente estudado para entender melhor as dinâmicas sociais e históricas que permitiram tais atrocidades. A tortura por pressão. Sétimo, a tortura por pressão. A tortura por pressão que envolvia o uso de pedras pesadas sob as vítimas é um método cru e desumano que foi empregado em várias culturas ao longo da história. Esse tipo de tortura é frequentemente associado a práticas de punição e coerção, onde o objetivo era infligir dor extrema e forçar uma confissão ou submissão. O processo geralmente funcionava da seguinte forma: a vítima era amarrada ou segurada de tal maneira que não pudesse se mover. Isso poderia ser feito em uma posição deitada ou em pé, dependendo do método específico utilizado. Pesadas pedras ou outros objetos pesados eram colocados sobre o corpo da vítima, muitas vezes começando com uma quantidade moderada e aumentando gradualmente. O peso adicional aumentava a pressão sobre os órgãos e músculos, causando dor intensa. A pressão exercida pelas pedras podia causar danos físicos significativos, como fraturas, lesões internas e, em casos extremos, a morte. Além do sofrimento físico, a tortura por pressão também causava um efeito psicológico devastador, com a vítima enfrentando o medo constante de mais dor ou de morte iminente. As autoridades que aplicavam essa forma de tortura geralmente buscavam obter informações, confissões ou apenas punir a vítima por crimes reais ou imaginários. O uso de pedras pesadas era uma forma de demonstrar poder e controle, reforçando a dominação sobre a vítima. Esse método brutal é um exemplo sombrio das técnicas de tortura utilizadas ao longo da história para infligir dor e sofrimento, e é amplamente condenado hoje como uma grave violação dos direitos humanos. A tortura da cruz. Oitavo, a crucificação. A crucificação é um método de execução que foi utilizado na antiguidade, notoriamente associado à morte de Jesus Cristo. Ela envolve a fixação de uma pessoa em uma cruz, geralmente por meio de pregos ou cordas, e era uma forma de tortura pública e humilhante. Esse tipo de punição era comum no Império Romano e tinha como objetivo não apenas eliminar os condenados, mas também servir como um aviso para outros. A crucificação é frequentemente mencionada em contextos históricos e religiosos, simbolizando sofrimento, sacrifício e, em algumas tradições, redenção. A tortura da faca quente. Nono, a tortura da faca quente, onde lâminas aquecidas eram aplicadas à pele da vítima, causando dor intensa e queimaduras profundas. A tortura da alface quente é um método brutal que foi utilizado em várias épocas e culturas.
Consiste em aplicar uma faca aquecida em áreas sensíveis do corpo da vítima, causando dor intensa e danos físicos. O calor da faca provoca queimaduras, que podem resultar em ferimentos permanentes, infecções e, em casos extremos, morte. Esse tipo de tortura é caracterizado não apenas pela dor física, mas também pelo sofrimento psicológico que inflige a vítima. O medo da dor e a expectativa do que está por vir podem ser tão aterrorizantes quanto a própria tortura. Historicamente, esses métodos têm sido usados para extrair informações, punir ou intimidar, refletindo a crueldade do ser humano em situações de poder e controle. Esse tipo de violência é amplamente condenado e considerado uma violação grave dos direitos humanos. Em contextos modernos, a prática é ilegal e é um crime de tortura sob diversas legislações internacionais. É importante lembrar da necessidade de compaixão e respeito pelos direitos humanos em todas as circunstâncias. E, por último, a tortura psicológica, que pode ser tão devastadora quanto a física. A tortura psicológica é uma forma de abuso que visa causar sofrimento emocional e mental a uma pessoa, em vez de infligir dor física. Essa prática pode incluir uma variedade de táticas, como ameaças, intimidação, isolamento, humilhação, manipulação e desinformação. Os efeitos da tortura psicológica podem ser profundos e duradouros, afetando a autoestima, a saúde mental e a capacidade de interagir socialmente da vítima. Ela pode levar a condições como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, STEP, e outros problemas de saúde mental. Esse tipo de tortura é frequentemente utilizado em contextos de opressão, como regimes autoritários, prisões políticas ou em situações de conflito, onde o objetivo é desestabilizar o indivíduo e forçá-lo a ceder a pressões externas. É uma violação grave dos direitos humanos e é condenada por diversas organizações internacionais. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como este. Vamos juntos promover um mundo mais justo e humano.